Era para ser só mais uma parada no trecho. Aquelas paradas rápidas que fazem parte da rotina de qualquer caminhoneiro. Ele nem pensou muito quando estacionou o caminhão naquele posto de beira de estrada. O mesmo cheiro de diesel no ar, o mesmo barulho abafado da estrada distante e aquele café quente que parecia mais uma obrigação do que prazer. Banheiro, café, um cigarro rápido e logo a estrada de novo sem pensar em mais nada. Só que algo estava diferente naquela noite. E ele ainda não sabia, mas a estrada já estava prestes a mudar o rumo da sua vida. Quando voltou para o caminhão, o som da madrugada estava pesado. Ele costumava andar sozinho e sentia o peso do silêncio nas longas horas de viagem. Mas naquele momento, o silêncio parecia mais profundo, mais denso. Algo estava fora do lugar. Ele sentia isso na pele. No para-brisa, algo estranho estava preso no limpador de vidro. Um pedaço de papel amassado, velho, como se tivesse sido jogado ali às pressas. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas havia algo no modo como o papel estava preso ali, como se ele tivesse sido colocado de forma a chamar atenção, a forçar a percepção de quem passasse por ali, como se fosse um sinal. Mas de quem? E por quê? O cheiro do papel, um perfume barato e enjoativo, o fez franzir a testa. Perfume. Ele quase podia sentir a presença de uma pessoa, como se estivesse perto, mas não houvesse ninguém visível. Algo no ar estava pesado, como se o próprio ambiente estivesse lhe dizendo para parar e observar. Ele pegou o bilhete com um cuidado quase reverente, desconfiado do que poderia encontrar, mas, ao mesmo tempo, sentindo que aquilo tinha um peso que não podia ignorar. A escrita era apressada, as letras trêmulas, como se alguém tivesse escrito sem muita certeza, em um estado de nervosismo. Mas a mensagem estava clara, simples, direta e urgente. Por favor, me salva. As palavras estavam impregnadas de algo além do simples pedido. Ele sentiu a urgência, a dor e o medo impregnados nas letras. Aquilo não era algo comum. Não era um bilhete qualquer. Era um grito, uma súplica desesperada. O tempo parecia ter congelado enquanto ele lia aquelas palavras. A sensação de que algo estava prestes a acontecer apertando seu peito. Ele olhou em volta, procurando qualquer coisa que explicasse aquilo. Mas não viu nada. Apenas o silêncio que sempre acompanha os postos de beira de estrada nas madrugadas. Um silêncio denso, de quem tem algo escondido, algo grande. Algo parecia errado. Ele colocou o bilhete no bolso sem dizer uma palavra, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer apertava seu peito. O bilhete ficou ali, no bolso do caminhoneiro, como uma sombra invisível, uma pressão que ele não conseguia ignorar. Enquanto a noite seguia, ele sentiu uma ansiedade crescente. Algo estranho, como se o peso daquela mensagem o tivesse marcado de alguma forma. Ele não conseguia deixar de pensar nela. Me salva. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, não saíam. Sentiu o desejo de fazer algo, de agir, mas ao mesmo tempo uma dúvida que o paralisava. Será que ele deveria se envolver? O que aconteceria se fosse um engano e se ele estivesse interpretando errado tudo aquilo? Mas o que ele sabia, mesmo sem querer admitir, era que havia algo errado acontecendo ali, naquela estrada solitária. E como se o destino tivesse escolhido aquele momento para se manifestar, o caminhoneiro olhou de relance para o posto e viu algo que o fez sentir o coração apertar. Lá, perto da sombra do banheiro, estava uma menina. Ela estava sentada no chão, encostada contra a parede, os olhos vagos e perdidos, como se ela estivesse em outro mundo, e a respiração curta, ofegante, como se ela estivesse tentando se controlar, tentando manter a calma, mas sem sucesso. Ela estava tão quieta que o caminhoneiro teve a sensação de que ela estava esperando por algo, ou alguém. Algo nela estava errado, e ele sentiu aquilo instantaneamente. Mas o que mais chamou sua atenção foi o homem que estava ao seu lado. Ele estava perto demais, com um comportamento estranho. Parecia calmo demais, controlando tudo ao seu redor com os olhos, observando a menina de maneira possessiva. Era como se ele soubesse algo que o caminhoneiro não sabia, algo que o colocava no centro de uma situação perigosa. As roupas do homem estavam impecáveis, limpas demais, e ele se movia com uma confiança assustadora, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes. Ele olhou para a menina, mas ela não se mexeu. Ela nem o viu, ou talvez estivesse tentando não ver. O caminhoneiro passou perto deles, sem querer chamar atenção,
Mas no instante em que seus olhos se cruzaram com os da menina, algo aconteceu. Ela murmurou com a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Não chama a atenção. Aquilo cortou o ar. O medo no olhar dela, a angústia, o pedido silencioso. Era como se ela estivesse se esforçando ao máximo para não ser notada, como se o simples fato de olhar para ela fosse perigoso. A sensação foi tão forte que o caminhoneiro sentiu o estômago embrulhar. Ele olhou para o homem, que ainda não parecia ter percebido nada. Mas o que estava acontecendo ali? Quem era aquele homem? E quem era aquela menina? Por que ela estava tão assustada? Por que não poderia ser vista? Ele sentiu a necessidade de fazer algo, mas ao mesmo tempo, a sensação de estar em um terreno perigoso o fez hesitar. A dúvida foi como uma faca em seu peito, cortando qualquer vontade de agir. Ele se afastou, mas a sensação de que algo estava prestes a explodir, a se revelar, não o deixou em paz. O bilhete queimava no bolso. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a resposta estava ali, naquele posto, naquela menina e talvez naquele homem. A tensão era palpável, e ele não sabia se estava pronto para encarar o que estava por vir. Mas o instinto o dizia que ele não tinha mais escolha. Ele precisava fazer alguma coisa. A estrada, de algum jeito, estava exigindo isso dele. Ele sabia o que estava acontecendo. Sabia, no fundo, que aquela cena não era coincidência. Era algo que ele já tinha visto antes. Anos atrás. O tempo parecia ter girado. E a memória daquele posto, de uma mulher, de um homem, veio à tona, clara e vívida, como um filme que não consegue se apagar da cabeça. Era o mesmo medo nos olhos dela, o mesmo tipo de angústia. Ele se lembrou dela, daquela mulher que, no fundo, ele sabia que estava sendo vendida, como mercadoria, como carne. Ele a viu, mas naquela vez ele se calou. Observou tudo acontecer e não fez nada. Pensou que talvez fosse um engano, que ela só estivesse em um relacionamento ruim, que fosse uma discussão, uma confusão qualquer. Ele ficou em silêncio, na sua própria bolha de indiferença, tentando se convencer de que não era com ele, de que ele não tinha nada a ver com a história. Mas a dor daquela escolha ficou com ele. A dor de não ter feito nada, de não ter intervido, de ter virado as costas para o sofrimento dela. Aquela mulher foi encontrada dias depois morta. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu, mas ele sabia, ele sentia. O rosto dela nunca mais saiu de sua mente, e a culpa foi como um peso que ele carregou sozinho, nas estradas intermináveis. Ele nunca se perdoou por aquilo, nunca. Ele pensou em todas as vezes em que se calou, em que não fez nada, em que preferiu não se envolver. Por quê? Porque ele temia o que aconteceria depois, porque ele temia a dor de se envolver, de ser a pessoa que ia fazer a diferença. Mas no fundo ele sabia que não foi isso. Ele tinha se calado por medo, por covardia. A estrada ensina muita coisa. Mas uma das maiores lições é que você nunca pode se calar diante do sofrimento de alguém. Nunca. E o pior é que ele sabia com toda a certeza que aquela mulher não foi a única. Não foi a primeira e, com toda a certeza, não seria a última. Aquelas pessoas, aqueles homens, como o que estava com a menina no posto, eles existem em cada canto da estrada. E o que mais doía era que, naquele momento, ele tinha uma chance de mudar algo. Ele sabia que não podia deixar aquilo passar. Não podia fechar os olhos. Não poderia se permitir cometer o mesmo erro. Ele olhou para a menina uma última vez. E naquele instante, a angústia do passado e o medo do futuro se misturaram. Ele não sabia o que faria, mas ele sabia uma coisa. Não podia de jeito nenhum ficar em silêncio novamente. A dor, o arrependimento, aquilo tinha lhe dado força antes, mas também o tinha enfraquecido. Agora, ele tinha a chance de fazer a coisa certa, de corrigir o erro. Era tudo o que ele sabia fazer. Agir. Porque se não agisse agora, tudo o que ele teria pela frente seria o peso da culpa novamente. E ele não queria isso. Não mais. O relógio parecia correr mais rápido do que o normal. Cada segundo que passava, o fazia sentir a pressão da decisão que estava prestes a tomar. Aquela era a hora. Ele sabia que se não agisse agora, seria tarde demais. O homem ao lado da menina estava distraído, mas ele sabia que não poderia confiar na sorte. A situação estava prestes a explodir, e ele precisaria de mais do que coragem para lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de urgência o empurrava. Ele não podia mais esperar. A estrada não perdoa a indecisão. Ele entrou no caminhão rapidamente, sem fazer barulho. Fechou a porta com cuidado, sem chamar atenção. Olhou ao redor,
procurando o que poderia usar, o que poderia fazer para ajudá-la, sem comprometer sua própria segurança. Pensou rápido, não tinha muito tempo. Pegou um cobertor velho, umas bolachas e uma garrafinha de água. Tudo o que ele poderia oferecer em um momento como aquele. Mas o importante não eram os objetos em si, mas o que ele escreveria. Era a única chance de ela entender o que ele queria dizer. Com a mão tremendo, ele escreveu um bilhete rápido, com uma letra apressada, mas legível. Quando eu der a volta, corre até o caminhão, eu te tiro daqui. Aquelas palavras eram simples, mas carregadas de um peso imenso. Era tudo o que ele poderia fazer, e era tudo o que ela precisava entender. Ele sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, mas sabia que não havia mais volta. Se ela não confiasse nele, ele não poderia fazer nada. E se ela corresse, ele não sabia o que aconteceria. Ele deu a volta no caminhão, mantendo a calma, tentando não parecer nervoso. Quando passou perto dela, a olhou brevemente de forma discreta. O olhar dela estava perdido, como se estivesse se preparando para a pior parte da sua vida. Ela o viu. Ele viu a dúvida nos olhos dela, mas também uma pequena centelha de esperança. Era só isso que ele precisava. A chance de ser visto. A chance de fazer a diferença. E foi aí que ele deixou cair o pacote com as bolachas e a garrafinha de água. A menina olhou, hesitou por um momento, mas ele não parou. Seguiu em frente, tentando não fazer muito barulho. Esperava que ela tivesse lido o bilhete. Esperava que ela tivesse entendido o que ele queria dizer. O mundo parecia parado naquele momento, como se todos os sons da estrada tivessem desaparecido. Só restava o som da sua respiração e o bater do seu coração. Ele passou pelo posto novamente, com o sentimento de que o tempo estava em suas mãos, e como o tempo sempre faz, ele se arrastava. Naquele momento ele não sabia se ia conseguir, mas não havia mais volta. A estrada parecia não ter fim. O som do motor do caminhão era o único som que preenchia o silêncio pesado da noite, quebrado apenas pelos seus próprios pensamentos. Cada quilômetro rodado fazia o caminhoneiro sentir uma mistura de alívio e tensão. A menina ainda não havia aparecido. Ele já estava começando a se perguntar se ela teria coragem de seguir o plano, se teria coragem de confiar nele, quando de repente a viu. Ela estava correndo, desesperada, com os olhos arregalados e o corpo tremendo. O coração do caminhoneiro deu um salto. Ela estava correndo em direção a ele. Mas o homem não demorou a perceber. O grito dele cortou a noite, e o caminhoneiro quase sentiu o chão tremer com a raiva do homem. A perseguição tinha começado. Ela não vai conseguir fugir, não vai. Aquelas palavras ecoaram na cabeça do caminhoneiro enquanto ele acelerava, sem olhar para trás. A menina entrou no caminhão ofegante, chorando. Ela mal conseguia respirar, mas as palavras dela, entrecortadas pela dor e pelo medo, ainda foram ouvidas. Obrigada. O caminhoneiro não respondeu. Não havia nada a dizer. A única coisa que ele queria agora era sair de lá, sair rápido. O som do carro do homem vindo atrás era o suficiente para deixá-lo ainda mais nervoso. O farol alto do carro parecia um farol de morte, iluminando a estrada como se estivesse mostrando o caminho para algo que ele não queria encontrar. A buzina ecoava, o som estridente cortando o silêncio da noite. Ele não sabia por quanto tempo conseguiria manter aquela fuga. Cada curva, cada virada na estrada era um risco, mas ele não podia parar. Não agora. A menina dependia dele. Ele não teve muito tempo para pensar. A estrada de terra à frente apareceu de repente, e ele tomou a decisão sem hesitar. Pisou no acelerador, fazendo o caminhão saltar na terra solta, com as rodas girando com mais força do que o normal. O carro do homem estava ficando para trás, mas ele sabia que não podia diminuir a velocidade. Era agora ou nunca. Ele olhou para a menina, que estava sentada no banco ao seu lado, com o rosto pálido, os olhos arregalados, ainda com os vestígios do pânico estampados na expressão. Ela não dizia uma palavra, mas ele podia sentir o peso daquilo tudo. O medo, a raiva, a sensação de que ela tinha escapado por pouco. Ele queria perguntar o que estava acontecendo. Queria entender, mas não podia se dar ao luxo de falar. A estrada era mais importante. Os quilômetros foram passando, e com o tempo, o som da perseguição ficou mais distante, mais baixo. Ainda assim, o caminhoneiro não relaxou. Ele sabia que ainda não estava seguro. Mas, finalmente, a estrada de terra deu lugar a uma curva mais larga, e ele conseguiu fazer o desvio que precisava
para despistar o carro. Ele acelerou mergulhando na escuridão até que, finalmente, a perseguição parou. O carro do homem já estava muito longe para ser ouvido. A menina, ainda tremendo, olhou para o caminhoneiro. Ela não falou nada, mas ele sabia que a gratidão estava nos olhos dela. Mas o medo ainda estava lá. Ela ainda estava assustada, não só com a fuga, mas com o que vinha depois. Ela estava segura, mas a memória da perseguição e do homem não a deixariam tão cedo. O caminhoneiro não sabia o que fazer com o silêncio. A menina estava ali, ao seu lado, mas o peso daquilo tudo parecia ser mais forte que qualquer palavra. Ela olhou pela janela tentando se acalmar, mas o medo ainda estava em seus olhos. O pânico não havia desaparecido completamente, e ele sabia que, embora tivesse conseguido tirá-la da situação, havia muito mais dentro dela do que ele poderia ver. Ele parou em um posto mais afastado, um lugar que conhecia bem, onde as coisas eram mais discretas. Ali, poderia ter mais tempo para entender o que estava acontecendo. Ela não falou nada quando ele parou o caminhão, mas quando ele olhou para ela, os olhos dela estavam cheios de raiva e dor. Era como se ela estivesse se permitindo finalmente sentir tudo o que havia guardado por tanto tempo. Ela respirou fundo, e ele percebeu que a tensão era visível em cada músculo dela. Não era mais só o medo, era a raiva de ter sido enganada, de ter sido levada para aquele lugar sem saber o que a esperava. E também havia algo mais, algo que a fazia se sentir culpada, como se ela tivesse cometido um erro, como se tivesse falhado de alguma forma. Com uma voz trêmula, ela começou a falar. Eu tenho 17 anos. Sou do interior do norte. Eles me enganaram, falaram que eu ia trabalhar em um lugar bom, um lugar onde eu ia ganhar dinheiro. Eu estava tão animada, sabia? Achei que estava indo para algo melhor. Eu estava tão ingênua. Ela pausou, engolindo o choro que ameaçava escapar. Ele sabia que aquele momento de desabafo não seria fácil para ela. Ela continuou, a raiva e a dor se misturando nas palavras. Quando cheguei, vi o que realmente era. Vi o que ele estava fazendo. Ele tinha outras meninas, ele queria me vender. Queria me levar para fora do país. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como sair de lá. Ela respirou com dificuldade, e o caminhoneiro viu as lágrimas começando a escorrer pelo rosto dela. Eu só consegui escrever o bilhete porque ele adormeceu no banco do posto. Foi quando eu vi a chance de me livrar dele. Mas antes de eu escrever, ele já tinha levado outras meninas. E eu sabia que se não fizesse algo, seria a próxima. Ela parou por um momento, como se estivesse revivendo cada palavra, cada cena daquele pesadelo. Era impossível não perceber o quanto ela estava marcada pelaquilo. A raiva não desaparecia, mas agora, no fundo de seus olhos, havia uma triste aceitação. Tudo o que eu queria era voltar para casa, voltar para o meu povo, para minha família, mas eu não sabia se ia conseguir. Ela olhou para ele, e o caminhoneiro sentiu que aquelas palavras eram mais pesadas do que qualquer carga que já tivesse carregado em sua vida. Ele não sabia o que dizer, não sabia como confortá-la, mas ele sabia com toda certeza que o que ela havia vivido era algo que ele jamais poderia imaginar. Ele sabia que o que ela estava sentindo não passaria tão cedo. A estrada, a vida, as escolhas que ela fizera, tudo aquilo a havia marcado de forma irreparável. Ele apenas a olhou, e por um momento sentiu que não precisava de palavras. Ela já tinha falado tudo o que precisava. Agora só restava a ela reconstruir sua vida, de alguma forma. E ele, de algum modo, estava ali para garantir que ela tivesse uma chance. Meses se passaram. A estrada, com suas promessas e seus fantasmas, continuava a mesma. Ele seguiu em frente, como sempre fez, rodando de cidade em cidade, sem saber se aquela história ficaria marcada para sempre ou se perderia no tempo. Mas em algum lugar dentro dele, aquela noite e aquela menina estavam gravadas e ele sabia que aquilo mudaria o curso da sua vida para sempre. Ele não queria pensar nisso. Não queria carregar a sensação de que ele havia feito a diferença naquela vida de maneira tão profunda. Mas era impossível ignorar. Então, uma manhã qualquer, ele se viu novamente naquele posto. Era um posto simples, mas com um cheiro familiar, um cheiro de diesel e poeira. Um daqueles lugares que ele já conhecia de tanto parar ali, entre uma viagem e outra. Ele estacionou o caminhão. Fez o que sempre fazia. Um café forte, banheiro e talvez mais um cigarro para acalmar os nervos. Era um dia como outro qualquer, ou assim parecia.
até que ele a viu. Ela estava ali na beira do balcão, com um uniforme simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo, os olhos mais firmes, mais confiantes, mas ao mesmo tempo com um leve brilho de quem ainda carrega algo muito pesado dentro de si. Ela sorriu, mas o sorriso não era forçado. Era o sorriso de quem tinha encontrado algo, de quem tinha descoberto a sua própria força. O caminhoneiro, ao vê-la, sentiu o peito apertar. Ela era diferente, e ao mesmo tempo a mesma. A menina que ele havia salvado estava ali de alguma forma, devolvendo a ele um pedaço daquilo que ele havia dado. Ela caminhou até ele, e com uma voz suave, mas cheia de uma certeza que ele jamais teria imaginado, disse: "Você me salvou. Agora eu fico aqui de olho. Vai que outra menina aparece com o mesmo bilhete, né?" Aquelas palavras cortaram o ar, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. O caminhoneiro ficou parado, como se não soubesse o que dizer, como se tudo aquilo ainda estivesse acontecendo em sua mente. Ela o olhou com um sorriso que era ao mesmo tempo grato e determinado. Agora ela era a salvadora. Ela era a pessoa que poderia fazer a diferença. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia como reagir, mas no fundo, sentia que o que ela dizia não era apenas sobre ele. Era sobre todas as pessoas que já passaram por ali, por todas as histórias que poderiam ter o mesmo fim trágico, mas que ela agora estava decidida a mudar. Ele sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Ele sabia que ela estava certa. A estrada estava cheia de histórias não contadas, cheia de pessoas que estavam esperando por um sinal, por um gesto, por alguém que tivesse a coragem de olhar e agir. Ela estava ali, de pé, em frente a ele, pronta para ser a mudança que ele tinha sido um dia. Mas ela não se limitava a ser salva. Ela queria salvar. Ela queria impedir que outras vidas caíssem nas mãos erradas. Ela estava de volta à estrada, mas agora com um propósito, com uma missão. Agradeceu com um sorriso que não falava apenas de gratidão, mas também de uma profunda admiração. Ela agora era a pessoa que ele queria ser, o reflexo de tudo o que ele tinha aprendido nas estradas solitárias, de todas as noites em que pensou no que poderia ter feito diferente. E com um leve aceno, ele deu as costas e seguiu seu caminho. Mas ao contrário de outras despedidas, essa não foi pesada. Havia algo de bom em saber que ela estava ali, fazendo o que ele um dia fez por ela. Ele não sabia o que o futuro reservava para ela, mas sabia uma coisa: ela não seria mais uma vítima. Ela era agora uma lutadora. Ele se afastou, mas ao olhar pelo retrovisor, viu a mulher que ela se tornara. Ele sabia que, no fim das contas, a estrada tinha o poder de transformar, e ela finalmente tinha encontrado o seu caminho.